Fala, jovens! Saideirinha dos vídeos de vetores, tá? Então vamos lá. O último que eu fiz foi esse aqui. Você não viu, tem as outras partes aí, tá na ordem, procura no nome, deve estar na descrição aqui também, os outros vídeos. E agora vamos para outros exercícios com vetores aqui. Aqui são 3, tá? O primeiro ele fala o seguinte, deixa eu colocar aqui, laranjado. Esse aqui. Determine o módulo das componentes de um vetor de módulo 4 que forma um ângulo de 30 com a vertical. Então eu tenho um vetorzinho aqui que vale 4. Vou chamar isso aqui de sei lá, N. 4, ele fala metros, né? Então vale 4 metros. E com a vertical, eu tenho um ângulo de 30 graus, que é o ângulo que eu vou analisar. Eu não vou mexer nesse ângulo, não. E aí é o seguinte, o vetor N ele tem duas componentes. Ele tanto puxa ou empurra o objeto para a direita, que eu vou chamar de nx, usando o plano cartesiano, né, x e y. E ele tem uma componente vertical, que puxa aqui para cima, que eu vou chamar de ny. Tá? Bom, nx. Como que eu calculo nx e como que eu calculo ny? Eu ensinei para vocês algumas regrinhas, mas a regra que sempre funciona, então é a que eu vou acabar usando aqui mesmo. Deixa eu só deixar escrito essas coisas aqui já. Pronto. É a do com ângulo e sem ângulo. Então, olha só. Entre nx e n, eu tenho um ângulo de 30? Não. Entre nx e n, eu estou sem o ângulo de 30. Já entre ny e n, eu estou com o ângulo de 30. E aí eu achei minhas componentes já. Agora é só calcular. Tá? Essa aqui vai ficar em cima da minha cabeça, eu vou calcular para cima. Então vamos calcular o nx primeiro. Nx, quanto que vale n? 4. Quanto que vale seno de 30? Meio. 4 vezes meio, 2 metros. Né? A unidade é metro porque o vetor original... Pensei que ficou horrível esse x aqui. Tá bom, vai ficar assim mesmo. É em metros. Ny. Ny é igual, o n vale 4, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, ny, 4 dividido por 2 dá 2, vezes raiz de 3. Então, ny, 2 raiz de 3, ele pede para a gente usar a raiz de 3 como 1,7, 2 vezes 1,7, 3,4 metros. Então, está calculado para o primeiro exercício as componentes que ele pediu. Sossegado, né? Essa regra do com ângulo e sem ângulo funciona 100% das vezes. Tanto é que eu vou usar a mesma regra para fazer esse segundo exercício. Um projétil é tirado com a velocidade de 400 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 com a horizontal. Então, vamos lá. Coloco aqui o vetor. Tá? Uma estimativa, um ângulo aqui com certeza não está certo. 400 metros por segundo. Vou chamar de V, né, porque é velocidade, metros por segundo. E eu tenho o ângulo agora de 30 com a horizontal. Quais são as componentes desse vetor? A componente x, que eu vou chamar de Vx, e a componente y, que eu vou chamar de Vy. Tá? Vamos decompor. Vy, e já vou tacar o Vx aqui do lado também. E Vx. O vetor original é V, então V aqui, e vamos lá. Aqui e aqui. Espera aí. Vy e V. De novo, o ângulo que eu estou analisando é o que ele me passou, de 30. Entre Vy e V, eu tenho o ângulo de 30? Não, eu estou sem o ângulo de 30. Já entre... Peraí, que eu coloquei o Vy de Vx aqui, tá, gente? Aqui é Vx, ó. Deixa eu apagar esse negócio aqui, pronto. Aqui é Vx, tá? Já entre Vx e V, eu estou com o ângulo de 30. Professor, por que o x e o y aqui ficou invertido em relação ao primeiro caso, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o primeiro caso. Ficou invertido porque o ângulo mudou de posição. Na primeira situação, o ângulo é com a vertical. Aqui ele é com a horizontal. Então, por isso que trocou o seno pelo cosseno no x e no y. Bom, Vy é V, que vale 400,
Seno de 30 é meio. VY, deixa eu ver se não está cortando, não. É 200, que 2 horrível, metros por segundo. Já Vx é V, que é 400, vezes o cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Nesse aqui, ele não pediu para substituir raiz de 3. Então, eu só vou dividir aqui o 400 por 2, que dá 200, raiz de 3 metros por segundo. Posso deixar em raiz? Pode, porque raiz também vale. Raiz também é um número, ele equivale a um número, então tá bom. Deixa assim mesmo. O negócio de ficar substituindo em raiz não tá com nada, não. Certo? Então, não muda muita coisa. Esse aqui é o segundo. Eu não vou ter espaço para fazer o terceiro, então eu vou apagar o primeiro aqui. Tá bom? Qualquer coisa você volta aí. Para ver como que ficou aqui. Vou ter feito separado. Apaga aqui rapidinho. Vamos para o terceiro e último. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Não tem muita cor, não. Vai de amarelo. Então, esse terceiro. Um vetor velocidade é decomposto em dois outros vetores perpendiculares entre si. Sabendo que o módulo do vetor velocidade, então, ó, vou colocar o vetor velocidade aqui, é 10. Então, aqui é 10 metros por segundo. E que uma das componentes é igual a 8. Tanto faz a componente aqui, tá? Porque eu não sei o ângulo. Então, eu vou falar que a componente x vale 8. Quanto que vale a outra componente? Quanto que vale a componente y? Ou se você colocar, vou chamar aqui só de y, tá? Se você colocasse o 8 no y, você tem que achar o x, tanto faz. Gente, aqui é o seguinte, eu vou apagar esse y e olha só o que acontece. Esse y, ele tem exatamente essa magnitude aqui, ó, esse tamanho. E se você olhar com um pouquinho de carinho, isso aqui é uma soma vetorial. É a soma de 8 mais y tem que dar qual? O vetor original. Se eu fiz a decomposição do 10 e ele deu 8 e mais alguma coisa, se eu somar vetorialmente esses dois vetores aqui, 8 e y, eu tenho que achar o 10. Não é 8 mais y é igual a 10. É uma soma vetorial. Aqui eu vou usar Pitágoras. 10 ao quadrado, 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Professor, dá para fazer pelo triângulo pitagórico? Tudo bem, mas eu não vou fazer não. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado é 64, mais y ao quadrado. 64 vem subtraindo desse lado aqui. 36 igual a y ao quadrado. Tiro raiz dos dois lados. Y é raiz de 36, que vale 6. Certo? Vou fazer mais aqui, gente. Tem pouca coisa agora. Tá? Esses dois que eu deixei separados é um tipo de soma que você faz, até visual mesmo, mas você não precisa do papel quadriculado. Quer ver? Vamos fazer o primeiro aqui, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Um jovem caminha 100 metros para o norte. Eu vou falar que o norte é para cima. Então ele caminha 100 metros para o norte. Em seguida ele orienta-se para leste, leste à direita, tá? E caminha 50 metros. Deixa eu apagar esse 100 daqui. Aqui eu tenho 100 metros e aqui eu tenho 50 metros. Determine o deslocamento. Mas o deslocamento é uma soma vetorial. É de onde eu começo até onde eu termino. Esse é o meu deslocamento. Tá? Eu não vou terminar a conta aqui. Por quê? Porque, de novo, vai cair em Pitágoras. E a minha ideia aqui não é ficar fazendo conta de Pitágoras, é mostrar como que a gente resolveria um problema. Então, a minha hipotenusa aqui, que é o ΔS ao quadrado, igual a um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E aí você vem e termina essa conta aqui. Tá? Eu vou fazer aqui, vai. 100 ao quadrado é 10.000 mais 2.500. Então, ΔS dá 12.500. ΔS ao quadrado. Então, ΔS é a raiz de 12.500. Ah, professor, tem raiz exata? Não sei, gente. O horário que eu estou gravando isso aqui, eu nem consigo pensar nisso. Então, se tiver raiz exata, eu acho que não tem. Você tira, se não, deixa assim mesmo ou fatora. Porque se for uma questão vestibular, as alternativas vão estar fatoradas. Mas não é o foco desse vídeo aqui. Ensinar a fazer fatoração. E é o mesmo tipo de problema aqui do 8. Um automóvel se desloca a 6 km por norte. Então, vou fazer um vetor aqui, falar que vale 6.
Tá? 6 para o norte e depois 8 para o leste, que é a direita. 8. Qual que é o vetor de deslocamento? Mesma ideia. Começa aqui minha soma, termina aqui minha soma. Então esse é o meu deslocamento. Tá? Esse aqui, gente, eu não vou calcular por quê? Ó, triângulo pitagórico clássico, vou fazer a proporção aqui. 3, 4, 5. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10 quilômetros, né? Metros, tá? Mas se você fizer Pitágoras, você vai perceber que é a mesma coisa. Professor, se tiver mais deslocamentos, você vai colocar um depois do outro e vai ver quanto que ele foi para a direita, quanto que ele foi para cima. Então, no final das contas, acaba sendo um exercício daquele tipo do esqueminha da tabelinha que eu ensinei para vocês. Tá? Ou mesmo dos versores que eu fiz lá no primeiro vídeo. Bom, o penúltimo exercício aqui, ele fala assim, determine e represente através de um vetor a força resultante. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu não vou calcular, tá? Eu vou fazer só uma parte do exercício. Eu tenho várias forças nesse primeiro. Essa de 3 newtons é cancelada por essa. Então, nessa caixinha, sobram quanto? Na horizontal, sobra só 4 newtons na horizontal. Aí eu tenho 5 para cima e 2 para baixo. 2 para baixo cancelam 2 para cima e ainda sobram 3 para cima. Então, qual é a minha soma vetorial? Minha soma vetorial, se eu quiser representar graficamente, eu faço um pontilhadinho e coloco aqui na diagonal. Tá? Se você calcular Pitágoras, você vai descobrir que isso aqui dá 5, porque é o triângulo pitagórico que eu acabei de citar, né? 3, 4, 5. Então, quando você tem mais de um vetor ortogonal, ou vetores ortogonais, você faz primeiro um dos eixos, depois o outro. Por exemplo, nesse caso aqui de baixo, aqui eu tenho 12 newtons e 4 para a esquerda. Quem ganha? Ganha para a direita e ganha quanto? 12 para 4 são 8. 10 para cima, 4 para baixo, quem ganha? Para cima. Por quanto? Por 6 newtons. De novo, olha só. Apareceu mais uma vez o triângulo pitagórico. Em que eu tenho esse aqui valendo 10 newtons. Como que eu sei que é 10? 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Então, a hipotenusa aqui é 5 vezes 2 dá 10. Apareceu mais de um vetor ortogonal. É assim que você resolve. Certo? E agora eu prometo que é o último, porque esse vídeo está um pouquinho maior do que eu achei que ia ficar. Ah, professor, está muito rápido. Dá uma voltadinha no vídeo, vê de novo aí. Você tem essa possibilidade. A soma de dois vetores ortogonais, isso é, perpendiculares entre si, dá um módulo, um de módulo 12 e de outro módulo 16, terá módulo igual. Então, ele fala que os dois vetores são ortogonais. Você para esse exercício nem é pela resposta dele. Então, você vai ter um vetor ortogonal, é o ângulo de 90. 12 newtons, né? É módulo, ele só fala o valor. E outro 16. Ah, e se o 16 estiver em pé? Não tem problema. Tá? A soma está aqui. Essa diagonal, vou chamar de S, bem criativo. E eu faria Pitágoras mais uma vez. Então ficaria S ao quadrado é a soma dos catetos. Mas mais uma vez eu não vou fazer isso aqui, porque esse mais uma vez é um triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico, talvez mais famoso, que é 3, 4 e 5. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 4 dá 12. Então, 5 vezes 4 dá 20 newtons. A resposta, se você calcular, e eu não vou calcular aqui, é 20. Mas por que eu separei esse exercício? Porque se ele passa dois vetores para vocês, esquece que ele falou que é ortogonal. Ele fala que você tem um vetor que vale 12 e um vetor que vale 16. Ele fala assim, qual pode ser a soma? Quando ele falar qual pode ser a soma, você vai trabalhar com a possibilidade de maior valor e de menor valor. Qualquer intermediário é possível. Em que situação dois vetores se somam e dá o maior valor possível? Quando esses dois vetores apontam para a mesma direção e para o mesmo sentido. Assim. Assim as forças se somam. 12
com 16 dá 28 newtons. Esse N está horrível. Pronto. Quando é que os vetores vão, na soma vetorial, você vai ter o menor valor possível? Quando um dos vetores aponta para um lado, por exemplo, o 16 para cá, e o 12 aponta para o outro, formando um ângulo de 180. 16 e 12, 16 para um lado, 12 para o outro, a minha resultante aqui é 4 newtons, é um menos o outro. Qualquer valor entre 4 e 28 é possível, se ele não fala a posição nem o ângulo dos vetores. Aqui nesse caso ele falou, tá? Mas se ele não falasse, entre 28 e 4 seria possível. Pensando naquela reta numérica que vocês veem em matemática, eu tenho o ponto fechado, que é o 4, eu tenho o ponto fechado, que é o 28, e eu tenho um intervalo aqui de todas as respostas possíveis. Para o caso de 90 graus, é o que a gente calculou aqui em cima, que é 20 newtons. Então, para o caso de 90 graus, isso aqui vale 20 newtons. Mas se você for mudando o ângulo, você vai oscilar entre 4 e 28. Então, se ele só passar os vetores e não falar o ângulo entre eles, é assim que você descobre qual é a soma. Certo, gente? Pessoal, vou parar por aqui. Qualquer coisa vocês me procurem aí, comentem aí no vídeo, qualquer coisa que depois eu vejo na notificação. Espero que ajude esses 3 vídeos de vetores. Lembrando, se você viu o primeiro vídeo e você está no primeiro ano, aquela segunda parte não é para você. Tá bom? É para a galera do terceiro. Até mais, espero que tenha ajudado. Falou!